Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 3. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite do pastor Zeca, pela vida do irmão Antônio, que nos recebeu, irmão Ivanildo e Emily. E se um dia precisarem nós pudermos vir, é uma alegria estar cooperando com os irmãos e com a obra do Senhor neste lugar. Aos amigos que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus, nós não queremos agredir nem agradar, mas queremos lhes falar as verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já fizemos a leitura desse texto sagrado na abertura do trabalho, e está escrito em João 3:17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O motivo de Cristo ter vindo a esta baixa terra foi exatamente para que, através do seu sacrifício, toda a humanidade fosse salva. E este povoado também está incluso nesse projeto de Deus. É verdade que muitos podem, às vezes, negligenciar essa oportunidade. Às vezes, deixar para uma outra oportunidade. Às vezes dizerem que hoje não. Às vezes fechar a porta da casa. Ou não dar tanta importância. Mas todos são alvo da misericórdia e do amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar. O primeiro propósito de Deus para a humanidade não é condenação. O propósito de Deus é salvação. Todavia, todos aqueles que perderem a oportunidade, é só olhar na Bíblia Sagrada e será visto que nos dias de Noé foram semelhantes. Noé pregou, as pessoas não quiseram e veio o dilúvio. Aquelas pessoas foram condenadas. Nos dias de Ló também não foram diferentes. E o Senhor Jesus Cristo advertiu no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 27 a seguir. E ele disse que nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Nos dias de Ló, estava igual aos dias atuais. A Bíblia diz que comiam, bebiam, vendiam, festejavam. Mas a Bíblia não fala mais de casamento em Lucas 17, 28 a seguir. Nós estamos vendo na atualidade levantes contra a família tradicional. Temos visto dia após dia a proliferação do adultério, prostituição e tantas coisas ruins, pedofilia, entre outros mais. Vivemos esses dias e há uma necessidade que o ser humano se volte para Deus. Porque somente Deus é quem pode perdoar e libertar o ser humano de todo o pecado. Muitas são as pessoas que têm se acostumado e brincado com o pecado. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por Jesus Cristo. O objetivo desta igreja, pregando manhã, tarde e noite, sempre que há cultos de missões, a igreja sai às casas, visitam e fazem a mesma coisa. Isso às vezes é motivo de questionamento de muitos. Será que esses crentes não têm o que fazer? Temos muitas coisas.
Mas a mais importante delas é pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Porque um dia nós também éramos cegos, miseráveis, desgraçados e nu, espiritualmente falando. Mas o Senhor nos resgatou. E isso faz com que também agora nós tenhamos essa insistência com aqueles que ainda não tomaram tal decisão. A Bíblia Sagrada diz: quem crê em Jesus não é condenado. A única porta de escape é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outra porta. A única forma do ser humano não ser condenado é crer em Jesus. Agora eu ressalto nesta noite que a palavra crer em Jesus aqui não é apenas dizer eu creio, eu acredito nele. Não. Porque no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 27, Jesus olhou para Tomé e disse: não sejas incrédulo, seja crente. Será que Tomé, andando todo aquele tempo com Cristo, ele não cria? O que Jesus estava dizendo a ele era: seja um crente praticante. Porque muitas são as pessoas que dizem que creem em Deus, sabem que Ele existe, mas nunca mudaram nada na vida. E a vida de quem verdadeiramente segue a Cristo, ela é marcada por mudanças. Todos sabem que esse diálogo aqui era com um homem religioso. Era com Nicodemos. Ele sabia, ele entendia de religião. Afinal de contas, Nicodemos é aquele que está sobre o povo. Ele estava um degrau acima por causa do conhecimento, do entendimento. Mas ele não tinha salvação. O participar de um grupo religioso não nos garante salvação. Viver apenas no meio de um povo que crê em Deus não nos dá salvação. A Bíblia diz que se faz necessário crer nele para não ser condenado. É a única forma. É possível alguém estar a viver em nosso meio e ainda não crer. Eu lembro-me que de 2020 para 2021, o Senhor me disse: pregue salvação à igreja. Eu digo: agora está complicado. Ele disse: pregue, porque eu quero dar certeza de salvação a muita gente que não tem. E eu passei todo o ano de 2021 pregando e fazendo convite, embora tivesse 5 e eu achasse que fosse tudo crente. Eu pregava e fazia o convite. Quem não tem certeza? Quantas pessoas não foram? E outras que me abraçavam depois do culto diziam: eu fiquei com vontade de ir, mas com vergonha. A Bíblia diz em Romanos 16 e 30 e 13, Romanos 16 e 13, que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho conhece, sabe, sente, entende. Há uma alegria na nossa alma. Quer que você entende que a cantora Miss Lane deixou a família inteira para passar 9 dias? Isso é sentir a salvação na alma e desejo de que essa salvação alcance outras pessoas. Filhos, esposo, casa, toda uma responsabilidade para estar ministrando louvor, adorando a Deus, dizendo que só Ele salva. Aí alguém vê isso e não dá tanta importância. Mas tem outros que deixam a família para beber cachaça, para usar droga, para se prostituir. E passa muito mais tempo que isso. Mas no mundo que se é valorizado, é o que é errado. Porque Isaías 5:20 diz que chegaria o tempo em que o povo diria que o amargo é doce, o doce é amargo, o certo é errado, o errado é certo. Nós estamos vivenciando esses dias. O texto sagrado nos diz, no versículo de número 18, quem crê nele não é condenado. Há uma alegria na nossa alma. O que nos dá alegria é a presença do Espírito de Deus.
O que nos dá alegria é a certeza da salvação. O que nos dá alegria é porque somos batizados no Espírito Santo. O que nos dá alegria é por pregar esta palavra e ter a certeza da vida eterna. Quem está no mundo diz: eu vou ser crente e deixar tudo. Você não vai deixar nada. Paulo, quando ele se converteu a Cristo, ele diz: o que eu pensava que era coisa boa, eu transformei em estrume. Agora eu sei o que é a excelência do conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. Porque no mundo alguém procura o adultério, a prostituição e as drogas. Para quê? Para ser feliz. E nós não precisamos de nada disso, porque a felicidade já habita em nosso ser. Nós somos felizes em Cristo. O texto sagrado diz que crer nele, quem confia, quem obedece, quem vive na presença dele, não é condenado. Agora olha que triste palavra. Mas quem não crê já está condenado. Porque alguém diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Espera aí. Todos os caminhos levam a Deus, Deus como juiz. Mas o único caminho que leva a Deus como Salvador, o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Porque alguém diz: eu ando no meu caminho. Pois tá bom, fique no seu caminho. Mas o outro diz assim: todo mundo está fazendo, o que é que tem eu fazer? Aí ele quer andar no caminho dos outros. Mas tem uns que andam no caminho do diabo. Porque Mateus 7, 13, 14 diz que há caminho que é largo, espaçoso, porta espaçosa, larga, uma multidão de gente entra. Mas no caminho certo, estreito, porta estreita, é pouca gente. Mas a porta larga leva ao inferno, a porta estreita à salvação. Então há muita gente se perdendo, pouca gente se salvando, mas nós continuamos crendo, porque quem crê nele não é condenado. Agora quem não crê já está. Já está. Só falta o dia de receber a sentença. E se você partir para a eternidade sem Cristo, você já estará bem próximo de ser sentenciado, porque só restará a ressurreição do juízo final, onde serão abertos os livros e de entre eles o livro da vida também. Apocalipse 20, versículo 12 a seguir. Aí naquele dia, aberto o livro da vida, não sendo encontrado nome nele, será lançado no inferno. O texto sagrado ainda nos esclarece: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque alguém diz assim: não matei, não roubei, faço tudo o que posso para ajudar alguém, mas isso não salva ninguém. Não é só o matar, não é só o roubar, não. Não é só ajudar alguém que trará salvação, absolutamente não. Porque o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de obras humanas, é dom de Deus, é misericórdia, é graça de Deus. É por isso que vem a salvação. Mas as pessoas ficam procurando se justificar diante de Deus, e nem diante das obras da lei alguém se justifica, quanto mais com discursos baratos. O texto sagrado nos diz que quem não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. E essa crença que se tem nele precisa-se de uma confissão. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. A Bíblia Sagrada diz que tem que se confessar a ele diante dos homens, para que possa ser apresentado diante do Pai. Uma vez se envergonhando dele, ele não terá como apresentá-lo diante do Pai. O texto sagrado nos diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. No princípio do ministério de Jesus Cristo, ele estava
a andar nos locais onde haviam trevas. E foi ali onde raiou a luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos de nós antes estávamos perdidos e em dessas trevas? Mas o Senhor nos encontrou e para nós brilhou a luz de Cristo. Fomos iluminados, orientados. Começamos a ler a palavra e entender, porque antes não entendíamos. As pessoas, quando estão perdidas, acham que nós queremos ser algo mais. Isso nunca passou em nossa cabeça. Apenas recebemos a iluminação da palavra de Deus. E reconhecemos que antes nós estávamos perdidos, achando que estavam certos. Da mesma forma que Jesus conversa com esse religioso Nicodemos, dando esses esclarecimentos. No capítulo 4 também ele fala com a mulher que tentou ser feliz com vários casamentos. Mas ela viu que não dava para ter felicidade em casamento. Ela começou a tomar o marido alheio. Mas também ela não teve alegria. Porque a alegria não está em relacionamentos humanos. Alegria verdadeira na alma, estar em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que dá alegria ao ser humano. E o povo não entende. O texto sagrado nos diz que a condenação é esta. Escute, não é só matar e roubar. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam mais os prazeres momentâneos. Os homens amam mais as propostas mundanas. Quando eu falo de homens, eu falo de natureza humana, do ser humano, porque o pecado está na nossa matéria. A natureza pecaminosa está em nós. A Bíblia diz em Hebreus 9:26, a seguir, que o Senhor veio e ele aniquilou o pecado. Mas o corpo do pecado, nós ainda permanecemos nele. Mas quando ele nos traz esse esclarecimento, e o ser humano entende que precisa de libertação, ele reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, se humilha, aí ele prossegue. E há pecados e pecados. Finalmente, pecado é tudo que distancia o ser humano de Deus. Porque o Senhor preparou boas obras para que nós andássemos nelas. O Senhor nos deixou o caminho, as orientações. Por que seguir caminhos estranhos? O texto sagrado nos diz ainda: e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 22, versículo 10 e 11, quem é sujo, suje-se mais, quem é santo, santifique-se mais. É porque isso é natural da vida. A Bíblia não manda ninguém pecar, mas a Bíblia está esclarecendo que quem peca hoje quer pecar amanhã e mais depois, e consequentemente mais e mais e mais. Mas para quem serve a Deus, hoje ele se entrega a vida a Jesus, amanhã ele quer o batismo no Espírito Santo, depois ele quer os dons espirituais. Se ele canta, ele não se conforma, ele também quer pregar. Se ele prega, ele não se conforma, ele também quer cantar. Nós queremos fazer algo mais e nós não estamos conformados com isso aqui, porque quando encerrar aqui, nós estaremos eternamente com o Senhor, o nosso Deus. Essa é a nossa maior esperança. O ser humano é insaciável. Ele sempre quer mais. Da mesma forma, o texto sagrado diz que quem vive no pecado não quer se aproximar da luz, porque as suas obras são ruins, mas não prestam.
A função da igreja é pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado diz, João 3:20, porque todo, não escapa um, porque todo, aquele que faz o mal, aborrece a luz. Igreja, que é luz, porque tem luz que está ofuscada. Mas igreja que brilha de verdade, prepare-se para ser odiado. Porque a Bíblia diz em João 16:2 que chegaria o tempo onde as pessoas perseguiriam o crente, matariam o crente, achando estar fazendo um favor para Deus. É verdade que durante toda a história da igreja houve perseguições. E nós vamos nos aproximando, porque cada vez que se aproximar do final, as coisas apertarão um pouco mais. João diz que se o mundo conhecesse quem nós somos, eles não nos tratariam da forma como somos tratados. Aleluia, Deus. Só que o mundo não entende isso. Aleluia. Mas nós que entendemos que estamos na luz, nós devemos entender que nós seremos aborrecidos. Por mais que você queira o bem das pessoas, você será aborrecido por querer o bem delas. E a Bíblia diz, todo aquele que faz o mal, aborrece a luz. Por que estão querendo reescrever a Bíblia? Por que se tem falado tanto nesses últimos dias sobre ressignificação da Bíblia? Por que está tanto em alta a expressão de o livro, a Bíblia é um livro ultrapassado? Porque o ser humano sente desejo de pecar e quer amortecer a consciência, dizendo que não haverá um tribunal onde ele será julgado um dia. É só por isso. Porque dentro de cada ser humano há uma lei divina que diz que a morte não é o final de tudo, independentemente da escolha que se fizer. Todo ser humano, criado por Deus, sábio, inteligente como somos, já parou um dia para pensar e disse, de onde eu vim, o que eu sou, o que estou fazendo aqui e para onde vou. Ainda que não tenha feito todas essas perguntas, mas algumas delas você já se parou pensando. Viemos de Deus, somos imagem e semelhança dele, independentemente da escolha que fizer. Agora é verdade que tem imagem e semelhança que está deturpada por causa do pecado. O que estamos fazendo aqui é uma decisão individual. Nós que servimos a Deus devemos ser adoradores dele, propagadores de sua palavra. Deve ser a nossa função. Para onde vamos depois daqui é uma decisão individual também. Só há dois caminhos. E a decisão só se faz enquanto vida tem. A palavra do Senhor diz, não vem para a luz, porque as suas obras são reprovadas. Porque este livro mostra o que é certo e mostra o que é errado. A pessoa diz, dá para ser crente na prostituição? Aí a Bíblia diz, não pode. Dá para ser crente no adultério? A Bíblia diz, não pode. Então as pessoas não querem submeter-se à Bíblia. As pessoas querem viver da forma como quiserem e ainda acharem que Deus os aceita. Deus ama a todos. Mas Deus não suporta o pecado. Embora amando os pecadores. É preciso se entender isso. E se pontuar isso. Evangelho não é dizer apenas Jesus te ama. Evangelho é nós mostrarmos o quanto o ser humano está distante de Deus, que ele precisa arrepender-se e que só Jesus pode perdoá-lo. É evangelho. E por esse motivo seremos aborrecidos, seremos odiados, mas não tem problema. Preguemos a palavra. O texto sagrado diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz.
Irmão, é tão bom ser crente. E quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente tem vontade de se aproximar dele. Porque quem vive na verdade, pratica a verdade, ele se aproxima da luz, porque ele quer cada vez mais melhorar. É essa a vida do crente. O texto sagrado diz: a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais a luz manifesta o que nós somos. Agora nós devemos ser manifestados as nossas práticas pela luz, e cada vez nós querermos melhorar. Porque o grande perigo é nós nos acostumarmos com o pecado. Você sabia que é possível nós estarmos na igreja, ceando, participando de tudo, e intrigado com 2 ou 3 e achando que está tudo normal? Vai para o inferno do mesmo jeito. Porque Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15: se vocês não perdoarem quem ofendem vocês, eu não tenho como perdoá-los também. Eu só posso perdoar, neste caso, condicional, quando vocês perdoam quem lhes ofendeu. É fácil perdoar? Nunca foi. Mas é possível. E perdoar não é esquecer a ofensa, é lembrar da ofensa e não sentir os males que ela lhe causou. Há pessoas que sofrem 2, 3, 4, uma vida toda, porque toda vez que lembra, está sofrendo, porque nunca se desapegou. Mágoa, ódio, ira tem causado câncer, desequilíbrio na pressão arterial, às vezes até ataque cardíaco e depressão, e assim sucessivamente. Liberar perdão não faz bem apenas a quem é perdoado, mas para quem libera o perdão. Porque está tirando um peso, uma carga de cima de si. Quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque estas obras, elas são feitas em Deus. Irmãos, não existe nada que nós façamos que Deus não tome por conta. Hebreus 6, 10 a seguir diz que Deus não é injusto para esquecer do trabalho de ninguém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tudo quanto tem sido feito, uma festividade como essa, os irmãos que se aplicaram na festividade de ontem, o que os irmãos farão até no último dia, tudo isso está contabilizado diante de Deus. Porque Malaquias 3,16 diz que perante Deus tem um memorial. Deus não esquece. Deus recompensa a todos. Infelizmente, há muitos que se entristecem por não ter o devido reconhecimento de acordo com que ele ou ela achou que deveria ter. Mas essa festividade é para glorificar a Jesus Cristo de Nazaré. Essa festividade é para propagar o Evangelho, a fim de que aqueles que não conhecem, conheçam, arrependam-se e se entreguem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a nossa função é nós anunciarmos essa palavra, quer seja cantando, quer seja pregando, orando, ou fazendo qualquer outro trabalho que possa ser feito para o louvor e para a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Escute, quem crer nele não é condenado. Se você decide crer, venha para Cristo. Mas quem não crê já está condenado. Você já está condenado se permanecer e morrer sem crer nele. Porque não creu no nome do Filho de Deus. Não precisa cometer outro maior pecado, porque este não tem maior do que ele. Não creu, teve a oportunidade e aborreceu, não quis. Na proposta de que na lei que nasci, morrerei, enquanto nasceu inocente. E quanto pecado praticou na vida? Não está mais do jeito que nasceu. Mas a palavra do Senhor diz, e a condenação é esta,
que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Desprezaram o que era certo e amaram o que era errado. E é por esse motivo que a palavra do Senhor nos adverte, chamando a nossa atenção para que nos voltemos para Ele. E olhando para esse texto sagrado, todo aquele que faz o mal passa a ser aborrecedor da luz. Não se preocupe se isso acontecer, de alguém lhe aborrecer. Entenda que és luz e que seja aborrecido por ser luz e não por ser trevas. E agora lembre-se, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Se você está na verdade, não saia dela, permaneça nela, fique nela, porque está chegando o dia do nosso bem-amado vir nos buscar e nós subirmos ao seu encontro nas nuvens. Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem alguém que precisa fazer essa decisão? Quantos aqui estão enfermos e sabem que estão enfermos? Tem algo que lhe incomoda, algo que lhe perturba. Todo mundo sadio? Eu vou orar porque esses 2 últimos dias Deus tem me pedido que eu orasse nesta noite por quem está enfermo. E nós vamos orar. Eu tenho dificuldade de insistir, porque eu creio que Cristo é tão caro, que não dá para a gente insistir tanto, a menos que nós sintamos o incômodo para isso. E nós cremos no poder miraculoso de Jesus Cristo de Nazaré e que Ele é poderoso para curar. Eu não preciso de saber de nada, mas eu sei que Deus sabe de tudo e que Ele é poderoso para lhe tocar nesta noite. E nós temos certeza que Ele está neste lugar. Nós já sentimos a sua presença. Querido Deus, temos pregado a sua palavra mais uma vez. E a nossa oração nesta noite é em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Surdos ouçam a palavra, porque a Bíblia diz que haviam surdos que não... Haviam pessoas que ouviam, mas estavam surdos. Cegos vejam, porque a Bíblia diz que haviam pessoas que viam e não estavam vendo. Mudos falem. Aleijados andem, movimentem-se. Enfermidades do alto da cabeça à planta do pé sejam retiradas na autoridade do nome de Jesus. Enfermidades nas entranhas saiam em nome de Jesus. Enfermidades até mesmo na alma, depressão, opressão, ansiedade, saia no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Doenças nos nervos, nos ossos, nos músculos, saia no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, até mesmo as pessoas que te odeiam, mas nos seus lares clamam dizendo: se tu existe, toca-me, toca-lhes pelo poder que é no nome do teu Filho Jesus, e sara estas pessoas. Porque a cura não tem a ver com a salvação, mas alguém, quando curado, pode se entregar a ti reconhecendo o teu poder e graça. Fibromialgia, na autoridade do nome de Jesus, nós te expelimos da vida dos teus filhos e filhas. Enfermidades na coluna, saia na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enfermidades de todas as partes do corpo, das juntas, das articulações, dores de cabeça constantes, enxaquecas, na autoridade do precioso nome de Cristo,
Porque embora havendo mais de 200 tipos de enxaquecas, a Bíblia diz que o dom de cura é plural, é dons de cura para cada tipo de enfermidade. A ação poderosa do Espírito de Deus. Nós oramos na autoridade do nome de Cristo, pela palavra que cremos, que estas pessoas sejam tocadas pelo Senhor Jesus Cristo e que elas voltem para os seus lares saradas e que possam testemunhar do poder que há no nome de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continuamente. Deus eterno, nós estamos te glorificando a céu aberto, mas nós sentimos a presença do teu Espírito Santo. Eu te peço, renova as nossas vidas agora. Batiza no Espírito Santo quem está desejoso de receber esta graça. Nós estamos nos aproximando do dia de nos encontrarmos contigo, mas a igreja do arrebatamento é uma igreja avivada, 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 avivada. A igreja do arrebatamento é uma igreja cheia de poder e de autoridade. Enche os teus filhos de graça, de poder, de renovação espiritual. Batiza no Espírito Santo. Dar o dom de línguas, dar o dom da palavra, palavra da sabedoria, da ciência. Enche os teus filhos de autoridade. Nós estamos em um trabalho missionário. Confirma os chamados, vocações. Dar a real visão e correta da tua obra, Senhor. Levantando homens cheios do teu Espírito Santo. Mulheres que se coloquem à disposição para não ser empecilho, mas uma ajudadora no ministério de um filho teu. Nós somos uma igreja pentecostal, ó Deus. E se alguém se orgulha de viver na prática do pecado, viver na cisterna do pecado, nós temos alegria em sermos barulhentos e cheio do teu Espírito Santo. Encha-nos da tua graça, do teu poder. Cura fisicamente, cura espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, mas nos encha de fogo, de graça, de autoridade. Abençoa a tua igreja que permanecerá aqui, Senhor, e continua dando da tua graça para dar continuidade ao teu trabalho. Ao pastor Zeca, toda a sua equipe que continuarão neste trabalho ainda por uma semana. A cantora Isilene, que o Senhor a escolheu para estar esses dias ministrando a ti o louvor, dar a ela da tua graça, e a todos que permanecerão, leva-nos aos nossos lares em paz logo mais, e que o teu nome seja glorificado na vida de todos nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre este povoado, com salvação e libertação de vidas, e que o teu nome seja glorificado aqui. Em nome de Jesus te pedimos com fé e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar.